Olá, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre 3 movimentos artísticos que emergiram no século XX, a partir do século XX, que foi onde se iniciou o que a gente chama de arte moderna ou vanguardas artísticas. Vou convidar vocês a abrirem o livro de artes, na página 32, capítulo 4, quebra de paradigmas. Vamos falar hoje sobre o expressionismo, cubismo e o futurismo. Vamos primeiramente falar sobre o expressionismo. O expressionismo surgiu em 1905 na Alemanha e ele vem trazer uma pintura mais dramática, mais subjetiva. Vem expressar os sentimentos humanos, retrata o drama vivido pelo homem e pela sociedade. Como o nome bem já diz, expressionismo, vem trazer expressões humanas, através muitas vezes de deformações das imagens com cores vibrantes, ou seja, muitas vezes ao visualizar um quadro nós não conseguimos identificar automaticamente do que se trata. É preciso que a gente faça um estudo mais aprofundado para entender o que aquele quadro ele quer nos trazer. O pintor ele vai recusar a técnica, ou seja, ele vai recusar aquele passo a passo, vai recusar aqueles padrões que existiam até então, de como deveriam ser as obras. Ele vai pintar sua sensibilidade, seus sentimentos, expressões. Uma das figuras que nós vamos destacar no expressionismo é Vicente Van Gogh. Alguns estudiosos, ao falarem de Vicente Van Gogh, eles acreditam que ele teve uma vida perturbada durante algumas passagens pelo hospício, algumas internações. Então esse pintor ele vem retratar nas suas obras o seu sentimento, suas angústias, o seu pensar sobre o mundo. Nessa obra pintada por ele, A Noite Estrelada, ele nos traz o finalzinho da noite e o início do dia, o amanhecer, com essas estrelas, com o céu em movimento. Então traz essa ideia de movimento, traz a questão do sentimento, do nascimento do dia, né, do amanhecer. Nós percebemos, ao observar esse quadro, nós percebemos que ele traz bastante sentimento, né? Ele nos faz pensar sobre essa questão do cotidiano, do amanhecer. Outro artista que nós vamos destacar do expressionismo é o Edvard Munch. O Edvard Munch, ele vem realizar suas obras utilizando pessoas e sentimentos, pessoas reais, ou seja, ele pinta pessoas reais em seu cotidiano, né, pessoas no seu dia a dia e o sentimento daquelas pessoas. Então, o seu foco é nas pessoas, nos seres humanos. Nesse quadro, um dos quadros mais importantes, né, um dos mais conhecidos do Edvard Munch, O Grito, nós podemos perceber, né, que ele pintou uma pessoa e ao observarmos esse quadro a gente percebe um sentimento dessa pessoa que está no quadro. Nós percebemos que ela está assustada, então a gente vê o foco na pessoa e no sentimento dessa pessoa e também na questão das cores vibrantes. Bom, e agora vamos para o cubismo, certo? Cubismo, vamos para a página 34, acompanhando no livro. O cubismo foi um dos estilos mais influentes das artes visuais no século XX.
foi um movimento criado principalmente pelos artistas Pablo Picasso e Georges Braque, em Paris, 1907 a 1914. Então, para falar de cubismo, nós vamos lá para 1907, onde Pablo Picasso, ele, em uma de suas exposições em Paris, ele trouxe a obra As Senhoritas de Avignon. As Senhoritas de Avignon, nós podemos perceber mulheres, né? Essas mulheres, elas são pintadas utilizando algumas formas geométricas, né? Triangulares, retangulares. Então, a gente vê essa questão da utilização da fragmentação em objetos geométricos. Essas mulheres, elas também estão utilizando, algumas delas estão utilizando máscaras africanas. Pablo Picasso, ele estava dando enfoque à questão das máscaras africanas, né? Então nós percebemos, né? Que o cubismo, desenvolvido por Pablo Picasso e Georges Braque, ele traz a decomposição de imagens em formas geométricas, como nós observamos no quadro que vimos anteriormente. Também traz a reconstrução das imagens por meio de colagens. Eles utilizavam bastante essa questão das colagens junto à pintura. A superfície bidimensional plana, ou seja, eles renunciavam à questão da profundidade, utilizavam apenas um plano. Nas obras do cubismo, nós não observamos a questão das 3 dimensões, apenas a superfície plana. E também rejeitavam técnicas tradicionais, né? Como no expressionismo, no cubismo também rejeitavam técnicas que até o momento eram consideradas como tradicionais, como as corretas. Os pintores cubistas, eles não eram obrigados a manter uma única forma, uma única textura, apenas um tipo de cor, algumas cores, não necessitavam estar mantendo um padrão de cores, e também não precisariam se limitar na questão do espaço do quadro. O cubismo, ele se divide em 2 fases. A primeira fase é o cubismo analítico, que se inicia em 1909. O cubismo analítico, ele vai decompor a imagem, ou seja, vai criar quadros a partir da desconstrução das imagens. Utiliza-se cores monocromáticas, né, como a gente observa nessa imagem aqui abaixo, que é utilizado bege, marrom, cinza, o mesmo jogo de cores. E o cubismo sintético, a segunda fase, iniciada em 1911, é uma reação à fragmentação, ou seja, se na primeira fase eles estavam fragmentando as imagens, nessa segunda fase eles estavam desfragmentando, ou seja, era mais fácil de você visualizar a imagem por completo e entender aquele quadro facilmente. As figuras, elas eram reconhecíveis. Foram introduzidos novos elementos, como letras, números, texturas, vidro, areia, jornais, ou seja, a gente poderia perceber o quadro sentindo, né? Existia uma sensação tátil. Nesse quadro autorretrato, a gente pode observar bem essa questão do cubismo sintético, onde nós podemos reconhecer facilmente, né, nós podemos reconhecer facilmente esse quadro que traz um homem, né, o olhar de um homem. Podemos perceber que ele está reconstruído, né? Também podemos perceber a questão das formas geométricas, triangulares.
esse quadro Autorretrato pintado por Pablo Picasso. Também é possível ver a questão da dimensão, da profundidade. Podemos ver a profundidade. Então, volta-se a usar a questão das dimensões. Para representar o cubismo de Pablo Picasso, eu trago aqui para vocês o quadro A Guernica. A Guernica é uma cidade espanhola, certo? Esse quadro ele representa o período em que a cidade espanhola Guernica ela foi bombardeada pelos alemães. E aí a gente pode observar vários elementos. Nós temos o soldado morto, temos o touro, né, elementos espanhóis, temos o cavalo, temos a luz que representa uma esperança de renovação, esperança de uma realidade diferente da que aconteceu nesse momento. Então esse quadro ele nos traz uma questão ideológica e política, uma questão que traz um apelo a uma situação que estava acontecendo no momento em que ele foi retratado. E agora vamos falar sobre o futurismo. O futurismo, ele surgiu oficialmente em 20 de novembro de 1909, quando foi publicado o Manifesto Futurista, escrito por Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Futurismo, sempre que falar em futurismo, vocês lembrem de movimento, tecnologia. Futurismo, ele dá um destaque à questão do movimento e da exaltação da tecnologia. Traz a questão das máquinas, da velocidade, da exaltação da vida moderna. O Manifesto Futurista, vocês podem observar um trechinho dele no livro de vocês, na página 35, no finalzinho. Esse manifesto, ele traz uma proposta de destruição daquilo que tinha até então, destruição do passado, para construir algo novo. Nessa obra, Velocidade Abstrata, de Giacomo Balla, nós podemos observar que a obra ela nos traz uma sensação de movimento. Então, essa questão do movimento tem a ver com a velocidade, com a questão de querer chegar a um futuro. Bom, gente, a gente está finalizando por aqui. Eu vou pedir para vocês realizarem a atividade que tem nas páginas 36 e 37, questões de 1 a 4, tudo bem? Na próxima aula a gente vai fazer a correção dessa atividade. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.